Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em alguns pilares essenciais de muitas práticas espiritualistas. Vamos falar de energia, da mediunidade como essa grande ponte e da Umbanda, que organiza tudo isso. O nosso papo aqui vai ser bem direto ao ponto para entender de vez como esses mundos se conectam. Olha, essa frase aqui, ela é a base de tudo que a gente vai conversar. Energia não é só uma ideia abstrata, sabe? É, na verdade, o que costura tudo, o que conecta o mundo que a gente vê e toca com o mundo que a gente sente. Então, para a gente começar a entender isso de verdade, vamos fazer uma separação. Vamos olhar para as duas dimensões fundamentais da energia, as duas realidades que ela constrói ao mesmo tempo, a física e a metafísica. E aqui fica muito claro, né? A gente consegue ver como a energia funciona em duas pistas, digamos assim. De um lado, tem a energia física, que a gente pode medir, observar, tipo a força da nossa voz criando o som. Do outro lado, tem a energia metafísica, que é movida pela intenção, pela emoção. Uma a gente mede com aparelhos, a outra a gente aprende a sentir. E aqui tem um ponto que é fundamental. A gente precisa parar de colocar rótulo. É muito comum a gente pensar em energia boa ou energia ruim. Mas, na essência, a energia simplesmente é. Ela não tem moral. Pensa na eletricidade. Ela tanto ilumina um hospital quanto pode dar um choque perigoso. A força é a mesma. O que muda é como ela é usada. Tá, mas se a energia é neutra, como é que a gente diferencia uma da outra? Bom, a resposta está aqui, através da frequência, da vibração. É como as notas musicais. Uma frequência sonora cria um dó, outra cria um sol. É a vibração que define a energia, e não o julgamento de valor. Beleza. Com essa base sobre energia, a gente pode seguir em frente e entender o papel do médium nisso tudo. Porque o médium que atua exatamente como essa ponte entre os mundos energéticos que a gente acabou de definir. É muito importante entender isso. Mediunidade não é mágica, não é um superpoder. É uma capacidade, uma habilidade que se desenvolve. É a sensibilidade para perceber essas diferentes frequências e, o mais importante, para poder atuar para harmonizar as forças entre o plano físico e o espiritual. E olha que interessante essa forma de organizar o processo. A gente vê que a mediunidade tem método, tem um passo a passo, não é uma coisa aleatória. Primeiro, o médium percebe, sente a energia. Depois, ele identifica que tipo de vibração é aquela. Aí, ele sintoniza a própria energia com a que é necessária para o trabalho. E, por fim, ele atua para harmonizar, para equilibrar os campos. Ok, a gente já entendeu sobre energia, sobre a mediunidade como essa ponte. A pergunta que fica é, e a cura espiritual? Como é que ela funciona na prática? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? E a chave para responder isso é entender onde a ação acontece, em qual plano a cura de fato opera. É bem simples, na verdade. A cura física age no corpo, com remédio, terapia, o que for. Já a cura espiritual, essa é em outro nível. Ela opera de espírito para espírito, usando as energias do plano imaterial. Claro que corpo e espírito estão ligados, mas o tratamento para cada um acontece no seu próprio campo. Isso nos leva a uma questão que gera muita dúvida. Qual é, de fato, o papel das entidades espirituais, como caboclos, pretos velhos, orixás, nesse processo todo? Gente, atenção nisso, porque é fundamental. As entidades, elas atuam junto com o espírito da pessoa. Elas não vêm e consertam o mundo físico diretamente. Elas são guias, são facilitadores que trabalham no ambiente espiritual, fortalecendo o espírito da pessoa para que ele mesmo promova a mudança. O agente da transformação é sempre o espírito do próprio indivíduo. E onde que tudo isso se encaixa de forma organizada? Bom, aí entra a Umbanda, com toda a sua força ancestral para dar estrutura a todos esses conceitos de energia, mediunidade e cura. Muita gente não sabe, mas a Umbanda não foi inventada do zero. Ela é, na verdade, a organização de práticas espirituais e de cura que já existiam aqui no Brasil há muito, muito tempo. Ela surge para dar uma estrutura, uma linguagem para essa sabedoria ancestral e, para se conectar com as pessoas, ela dialoga com mitologias que o povo já conhecia, como a Iorubá e a cristã. E aqui a gente tem um resumo perfeito dos pilares da Umbanda. Pensa assim, a base de tudo, a ancestralidade. O coração, o objetivo principal, a cura. Quem guia os trabalhos? As entidades, como caboclos e pretos velhos. E o que dá a forma, o símbolo para tudo isso? As mitologias, com os orixás e os santos. Certo, já vimos a teoria, os conceitos. Agora vamos para o vamos ver, para a prática mesmo, para entender como todos esses elementos se juntam num trabalho espiritual.
Quando a gente fala de um ebo ou padê, não estamos falando só de um conjunto de elementos materiais. Pensa nele como um portal, um link. Ele é uma ferramenta que cria uma ponte, um canal, para que o espírito da pessoa possa atuar em conjunto com as forças do plano metafísico. Mas, atenção, isso aqui é talvez a coisa mais importante de todo o nosso papo de hoje. Só o ritual não faz milagre. Ele é uma ferramenta poderosa, sim, mas é só uma parte da equação. Porque o poder maior está aqui, no consulente. A pessoa que busca ajuda não é uma passageira, ela é o piloto. É preciso chegar com a intenção certa, com o coração aberto, com uma preparação interna. É preciso ser participante ativo da própria cura. E não só um espectador esperando que algo aconteça. No final de tudo, entender como a energia funciona nos devolve o poder de escolher. E a reflexão que fica é essa. Se a gente sabe que a energia é definida pela frequência e que temos um papel ativo nisso, a grande pergunta que fica para cada um de nós é sempre esta: com qual frequência estamos escolhendo vibrar no nosso dia a dia?